Quer o vestido mais caro para ela. E eles riram das suas roupas, mas se arrependeram. Osvaldo Silva apertou a mão calejada da filha enquanto caminhavam pela avenida mais elegante de Porto Alegre. Aos 62 anos, o aposentado da construção civil havia guardado cada centavo de sua pequena pensão durante 3 anos para realizar o sonho de Mariana. O homem parou diante da vitrine da boutique mais cara da cidade e respirou fundo antes de empurrar a porta de vidro. Suas botas de trabalho rangeram no piso de mármore, enquanto observava os vestidos expostos como obras de arte. "Boa tarde, posso ajudá-los?" perguntou uma vendedora loira, examinando com desdém a camisa xadrez desbotada de Osvaldo. "Quero o vestido mais caro que vocês têm para o casamento da minha filha", declarou ele, apertando o envelope amassado no bolso. A funcionária, que se chamava Patrícia, mal conseguiu disfarçar um sorriso irônico. Fez um sinal discreto para as colegas atrás do balcão, que imediatamente dirigiram olhares curiosos para os 2 visitantes. "O senhor tem certeza?" "Nossos modelos são de grife internacional", respondeu ela, enfatizando cada palavra como se falasse com uma criança. Mariana puxou o braço do pai, sentindo o constrangimento crescer em suas bochechas. Aos 25 anos, trabalhava como enfermeira em um hospital público e conhecia bem o sacrifício que representava cada real guardado pelo pai. "Pai, não precisa ser aqui. Podemos olhar em outras lojas", sussurrou ela tentando dissuadi-lo. Osvaldo balançou a cabeça com determinação. Havia prometido à esposa, antes dela partir há 2 anos, que daria a Mariana o casamento mais bonito possível. "Não, filha, você merece o melhor", respondeu ele, voltando-se para Patrícia. "Pode me mostrar os vestidos?" A vendedora trocou um olhar cúmplice com Renata, a gerente da loja, que se aproximou com passos calculados. Aos 40 anos, Renata havia construído sua carreira atendendo apenas a elite da cidade. "Acredito que seria melhor vocês procurarem estabelecimentos mais adequados ao orçamento", sugeriu Renata com um sorriso frio. "Quanto custa o mais caro?", insistiu Osvaldo, ignorando a sugestão. R$ 15.000, respondeu Patrícia com uma risada contida. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. As outras clientes da loja pararam para observar a cena, sussurrando comentários entre si. Uma senhora elegante de cabelos prateados observava tudo com interesse crescente. Osvaldo sentiu o rosto queimar, mas manteve a postura ereta que havia desenvolvido em décadas, carregando sacos de cimento. "Tenho o dinheiro", afirmou ele, abrindo o envelope e mostrando um maço de notas. Renata se aproximou e contou rapidamente as cédulas, sua expressão tornando-se ainda mais condescendente. "São apenas R$ 4.000. Nem nosso modelo mais simples custa isso", declarou ela, devolvendo o dinheiro com desdém. Mariana sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Conhecia o pai bem o suficiente para saber que aqueles R$ 4.000 representavam anos de privação, de almoços feitos apenas de pão e café para economizar cada centavo. "Pai, vamos embora, por favor", implorou ela, puxando o braço dele novamente. Mas Osvaldo não se moveu. Seus olhos azuis, desbotados pelo tempo e pelo trabalho ao sol, fixaram-se em Renata, com uma intensidade que a fez recuar um passo. "Em uma semana eu volto com o valor completo", declarou ele, guardando o dinheiro no envelope. Patrícia não conseguiu conter uma gargalhada. "Senhor, com todo respeito, não acreditamos que isso seja possível. Talvez fosse melhor o senhor ser mais realista com suas expectativas", comentou ela, fazendo questão de falar alto o suficiente para que outras clientes ouvissem. A senhora elegante que observava a cena se aproximou discretamente. "Desculpem a intromissão, mas eu poderia ajudar com parte do valor", ofereceu ela, tocando gentilmente o ombro de Mariana. Osvaldo se virou para ela, surpreso pela bondade inesperada em meio à humilhação. "Obrigado, senhora, mas é algo que preciso fazer sozinho", respondeu ele com dignidade. Renata interceptou rapidamente a conversa. "Agradecemos a boa intenção, dona Helena, mas nossa política não permite esse tipo de arranjo", explicou ela, dirigindo um olhar significativo para a cliente VIP. Helena Monteiro, viúva de um conhecido empresário da cidade,
Estudou Renata com olhos experientes. Em seus 73 anos, havia aprendido a reconhecer tanto a ganância quanto a genuíne humana. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Entendo, respondeu Helena, mas seus olhos permaneceram em Osvaldo. Havia algo na postura digna daquele homem que despertou sua admiração. Osvaldo pegou a mão da filha e se dirigiu para a saída, mas parou na porta. Uma semana, repetiu ele, olhando diretamente para Renata. Vou voltar com 15 mil reais. Após a saída deles, a loja retomou seu movimento normal, mas Helena permaneceu pensativa. Aproximou-se do balcão onde Renata organizava papéis com expressão irritada. Vocês foram muito duras com eles, comentou Helena. Dona Helena, a senhora sabe que mantemos um padrão aqui. Não podemos misturar nossa clientela, respondeu Renata sem levantar os olhos dos documentos. Um padrão baseado em quê? No amor que um pai sente pela filha? Questionou Helena, sua voz ganhando um tom mais firme. Patrícia se intrometeu na conversa. Foi engraçado ver ele achando que conseguiria juntar 15 mil reais em uma semana. Gente como essa vive no mundo da fantasia, comentou ela, provocando risinhos aprovadores das outras funcionárias. Helena balançou a cabeça e saiu da loja. Mas algo na determinação de Osvaldo a havia impressionado profundamente. Enquanto isso, pai e filha caminhavam pelas ruas do centro em silêncio. Mariana finalmente quebrou o silêncio quando chegaram ao ponto de ônibus. Pai, não faça isso. 15 mil reais é muito dinheiro. Meu vestido de formatura serve perfeitamente para o casamento, disse ela, segurando as mãos calejadas dele. Osvaldo olhou para a filha, vendo nela a imagem da esposa que havia perdido. Lembrou-se da promessa feita no leito do hospital, quando Conceição segurou sua mão e pediu para que cuidasse bem da única filha deles. Mariana, sua mãe sempre sonhou em ver você vestida como uma princesa no seu casamento. Não vou deixar que uns metidos me impeçam de realizar esse sonho, declarou ele, abraçando a filha. O ônibus chegou lotado, como sempre no final da tarde. Durante o trajeto de 40 minutos até a periferia da cidade, Osvaldo permaneceu calado, planejando mentalmente como conseguiria o dinheiro necessário. Moravam em uma casa simples no bairro Restinga, herança dos pais de Osvaldo. O quintal pequeno estava repleto de ferramentas de construção que ele ainda usava para fazer alguns bicos nos fins de semana. Rodrigo vai entender, se não tiver um vestido caro, pai. Ele me ama do jeito que sou, insistiu Mariana, enquanto preparavam o jantar. Rodrigo Ferreira, noivo de Mariana, trabalhava como mecânico em uma oficina do bairro. Conhecia a família há anos e respeitava profundamente Osvaldo, tratando-o como um segundo pai. Claro que ele vai entender. Mas isso não é sobre ele, é sobre você merecer o melhor que eu posso dar, respondeu Osvaldo, mexendo o feijão na panela. Naquela noite ele ficou acordado até tarde, calculando e recalculando suas economias. Os 4 mil reais do envelope eram toda a sua reserva de emergência. Para conseguir os outros 11 mil, teria que encontrar uma solução drástica. Na manhã seguinte, enquanto Mariana estava no hospital, Osvaldo visitou 3 imobiliárias diferentes. Queria avaliar o terreno baldio que possuía no interior, a 2 horas da capital. Era um pequeno pedaço de terra rural que seu pai havia deixado, com a esperança de que um dia pudesse construir uma casa de campo para a família. A terceira imobiliária ofereceu 12 mil reais pelo terreno. Não era muito, mas junto com suas economias seria suficiente para comprar o vestido. É uma propriedade interessante, mas a localização não é das melhores para revenda, explicou o corretor, um homem jovem de terno azul. Osvaldo sentiu o coração acelerar. Aquele terreno representava sua única herança real, a conexão física com as memórias do pai. Mas a imagem de Mariana vestida como uma princesa pesou mais em sua decisão. Aceito a oferta, disse ele, assinando os documentos preliminares. Durante o resto da semana, trabalhou com uma energia que surpreendeu até os vizinhos. Aceitou todos os serviços extras que apareceram. Pintar um muro,
consertar um telhado, carregar material de construção. Quando Mariana chegava do hospital à noite, encontrava o pai exausto, mas determinado. "Pai, você está se matando de trabalhar. Isso não faz sentido", reclamou ela na quinta-feira, vendo as mãos ainda mais machucadas dele. "Falta pouco, filha. Só mais alguns dias", respondeu ele, aplicando pomada nas bolhas que haviam se formado. Na sexta-feira, completou a venda do terreno. O dinheiro em espécie parecia irreal em suas mãos. 16 mil reais, mais do que havia visto junto na vida inteira. No sábado de manhã vestiu sua melhor camisa e pediu para Mariana o acompanhar novamente à boutique. Ela tentou dissuadi-lo uma última vez, mas vendo a determinação em seus olhos, cedeu. A mesma Patrícia os recebeu na porta, com a mesma expressão de desdém da semana anterior. "Ah, vocês voltaram. Imaginei que tivessem desistido", comentou ela, fazendo um gesto para que as colegas observassem. "Eu disse que voltaria", respondeu Osvaldo simplesmente, tirando o envelope do bolso. Renata apareceu rapidamente, claramente irritada por ter que lidar novamente com aquela situação. "Senhor, como expliquei na semana passada, nossos preços não são negociáveis", começou ela, mas Osvaldo a interrompeu. 15 mil reais, disse ele, colocando o dinheiro no balcão. "Conforme vocês pediram." O silêncio na loja foi total. Patrícia e Renata se entreolharam, incrédulas. As outras clientes pararam suas conversas para observar a cena. Renata pegou o dinheiro e começou a contar, nota por nota. Suas mãos tremeram ligeiramente quando percebeu que a quantia estava correta. "Bem, isso é inesperado", murmurou ela, tentando processar a situação. "Posso ver o vestido agora?", perguntou Osvaldo, mantendo a calma apesar da satisfação que sentia. Uma das funcionárias mais novas, chamada Carla, sussurrou algo para Patrícia, que balançou a cabeça negativamente. A tensão no ambiente era palpável. "Certamente. Vou buscar nosso modelo mais caro", disse Renata, forçando um sorriso profissional. Ela desapareceu no estoque e retornou carregando um vestido que parecia ter sido costurado pelos anjos. O tecido brilhava suavemente sob as luzes da loja e cada detalhe revelava o trabalho artesanal de um designer renomado. Mariana segurou a respiração ao ver a peça. Era exatamente como havia sonhado em suas fantasias mais secretas sobre o dia do casamento. "Este é nosso modelo exclusivo, criação do estilista italiano Marco Benedetti. É a única peça disponível no Brasil", explicou Renata com um tom que misturava orgulho profissional e reluctância pessoal. "Pode experimentar, filha", disse Osvaldo, vendo o brilho nos olhos de Mariana. Carla, a funcionária mais nova, conduziu Mariana ao provador. Enquanto ela se trocava, Osvaldo permaneceu de pé no salão principal, ignorando os olhares curiosos das outras clientes. Quando Mariana saiu do provador, até mesmo Patrícia não conseguiu esconder um sussurro de admiração. O vestido transformava a jovem enfermeira em uma visão de elegância e beleza. Osvaldo sentiu os olhos se encheram de lágrimas. Podia imaginar Conceição ao lado dele, sussurrando como a filha estava linda. "Está perfeito, pai", disse Mariana, girando lentamente diante do espelho. "Como uma princesa", concordou ele, a voz embargada pela emoção. Renata observava a cena com sentimentos conflitantes. Por um lado, estava impressionada com a dedicação do pai. Por outro, sentia-se desconfortável por ter subestimado tão drasticamente a situação. "Bem, se estão decididos, podemos processar a venda", disse ela, dirigindo-se ao caixa. Foi nesse momento que a porta da loja se abriu e um homem jovem de terno escuro entrou apressadamente. Renata empalideceu ao reconhecê-lo. "Boa tarde, Renata. Como estão os negócios hoje?", perguntou ele, observando a movimentação na loja. "Senhor Bruno, não sabíamos que viria hoje", respondeu ela nervosamente. Bruno Santana, de 32 anos, era o novo sócio minoritário da boutique. Havia investido na loja após herdar uma quantia considerável do avô empresário. Diferentemente do sócio majoritário, que raramente aparecia, Bruno gostava de acompanhar de perto o funcionamento do negócio.
Ele observou Osvaldo e Mariana com curiosidade, notando a tensão no ambiente. Algum problema? Perguntou ele, dirigindo-se tanto para os clientes quanto para Renata. Não, senhor. Apenas finalizando uma venda, respondeu Renata rapidamente. Bruno percebeu algo estranho na atmosfera. Aproximou-se de Osvaldo com um sorriso genuíno. Bruno Santana, um dos proprietários. Posso saber como foi o atendimento? Osvaldo hesitou por um momento, mas decidiu ser honesto. Bem, na semana passada não foi dos melhores, mas hoje conseguimos o que viemos buscar, respondeu ele diplomaticamente. Na semana passada? Bruno olhou para Renata com sobrancelhas erguidas. Foi um mal-entendido, senhor Bruno. Questões de disponibilidade financeira, explicou Renata, escolhendo as palavras cuidadosamente. Bruno não pareceu satisfeito com a explicação vaga. Voltou-se para Mariana, que ainda vestia o modelo exclusivo. A senhorita está radiante neste vestido. É para uma ocasião especial? Meu casamento, respondeu ela timidamente. Parabéns. E imagino que seu pai deve estar muito orgulhoso, disse Bruno, observando Osvaldo com atenção. Estou mesmo. Trabalhei muito para dar isso a ela, confirmou Osvaldo, o peito inflando de orgulho. Algo na sinceridade daquele homem tocou Bruno profundamente. Ele se lembrou do próprio avô, que havia construído um império com as próprias mãos, sempre enfatizando o valor do trabalho honesto. Renata, poderia me explicar exatamente o que aconteceu na semana passada? Perguntou ele, seu tom se tornando mais sério. Renata começou a suar frio. Sabia que Bruno tinha ideias muito específicas sobre como os clientes deveriam ser tratados. Senhor Bruno, talvez seja melhor conversarmos em particular, sugeriu ela. Não, prefiro esclarecer aqui mesmo, respondeu ele firmemente. Patrícia, percebendo que a situação estava fugindo do controle, tentou minimizar o ocorrido. Foi apenas uma questão de protocolo, Sr. Bruno. Precisávamos verificar se tinham condições de adquirir nossos produtos, explicou ela. Protocolo? Bruno repetiu a palavra lentamente. E qual protocolo permite julgar um cliente pela aparência? O constrangimento de Renata era evidente. Ela sabia que Bruno descobriria toda a verdade mais cedo ou mais tarde. Senhor Bruno, talvez tenhamos sido um pouco cautelosas, admitiu ela relutantemente. Cautelosas ou preconceituosas? Questionou ele, sua paciência chegando ao limite. Osvaldo, percebendo o desconforto da situação, interveio. Senhor Bruno, não queremos causar problemas. Só viemos comprar um vestido para minha filha, disse ele diplomaticamente. E o senhor não está causando problema algum. O problema está na forma como foi tratado, respondeu Bruno com convicção. Ele se voltou para toda a equipe da loja que havia se reunido para assistir à conversa. Quero uma explicação completa do que aconteceu aqui na semana passada. E quero agora, ordenou ele. Carla, a funcionária mais nova, olhou nervosamente para as colegas mais velhas antes de falar. Senhor Bruno, eles vieram procurando o vestido mais caro, mas... Bem, pela aparência, achamos que não tinham condições, confessou ela. Pela aparência, Bruno repetiu incrédulo. É que o senhor entende, né? A gente tem que proteger a reputação da loja, justificou Patrícia, tentando salvar a situação. Bruno balançou a cabeça, claramente desapontado com sua equipe. A reputação da loja se protege com bom atendimento a todos os clientes, não com discriminação, declarou ele. Ele se voltou para Osvaldo e Mariana. Gostaria de oferecer minhas sinceras desculpas pelo tratamento que receberam. Isso não representa os valores desta empresa, disse ele solenemente. Não precisava se desculpar. Acabou dando certo, respondeu Osvaldo generosamente. Precisa sim. E para compensar o constrangimento, gostaria de oferecer todos os serviços de alfaiataria gratuitamente, além de um desconto de 20% no valor total, ofereceu Bruno. Renata quase engasgou ao ouvir a proposta. Um desconto daquela magnitude em seu modelo mais caro representava uma perda significativa de comissão. Senhor Bruno, isso não é necessário, tentou ela. É não apenas necessário, como obrigatório, cortou ele, sem dar margem para discussão. Mariana olhou para o pai, que assentiu com um sorriso orgulhoso. Aceito, muito obrigado,
respondeu Osvaldo. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Enquanto Carla finalizava os ajustes finais no vestido, Bruno conversou reservadamente com Osvaldo. O senhor trabalha em que área? Perguntou ele, genuinamente interessado. Sou pedreiro aposentado. Ainda faço alguns bicos para complementar a renda, respondeu Osvaldo. Imagino quanto trabalho representaram esses 15 mil reais, comentou Bruno admirado. Vendi o terreno que herdei do meu pai, mas valeu a pena ver minha filha assim, confessou Osvaldo, observando Mariana no espelho. Bruno sentiu um aperto no peito. Conhecia poucas pessoas dispostas a fazer um sacrifício tão grande pelos filhos. O senhor é um exemplo de pai, declarou ele sinceramente. Só estou tentando cumprir uma promessa que fiz à minha esposa antes dela partir, explicou Osvaldo, a voz se tornando mais suave. Durante a conversa, Helena Monteiro retornou à loja. Havia passado a semana toda pensando naquele pai determinado e queria saber se ele havia conseguido seu objetivo. Dona Helena, cumprimentou Bruno. A senhora chegou na hora certa. Está vendo o resultado da determinação? Helena sorriu ao ver Mariana no vestido dos sonhos. Sabia que ele conseguiria, declarou ela, dirigindo-se a Osvaldo. Vi a determinação em seus olhos. A senhora é muito gentil, respondeu Osvaldo, cumprimentando-a respeitosamente. Gentileza nada. Reconheci um pai dedicado quando vi um, replicou Helena. Bruno aproveitou a presença de Helena para fazer uma pergunta que o incomodava. Dona Helena, a senhora testemunhou o que aconteceu na semana passada? Indagou ele. Infelizmente sim. Foi bastante constrangedor, confirmou ela, lançando um olhar significativo para Renata. Entendo. Renata, preciso falar com a senhora em particular após o atendimento destes clientes, informou Bruno. Renata sabia que sua posição na loja estava em risco. Começou mentalmente a preparar uma defesa, mas sabia que seria difícil justificar suas ações. Enquanto isso, Carla havia terminado os ajustes e Mariana estava pronta para levar o vestido. A transformação em sua confiança era notável. Ela irradiava uma elegância natural que o vestido apenas realçava. Pai, obrigada por não ter desistido, disse ela, abraçando Osvaldo na frente de todos. Sua mãe ficaria orgulhosa, sussurrou ele, retribuindo o abraço. A cena emocionou até mesmo as funcionárias que haviam zombado na semana anterior. Patrícia, em particular, sentia-se profundamente envergonhada de seu comportamento. Bruno completou pessoalmente a transação, processando o desconto prometido. O valor final ficou em 12 mil reais, representando uma economia considerável para Osvaldo. Senhor Osvaldo, gostaria de fazer um convite, disse Bruno enquanto embrulhavam cuidadosamente o vestido. Tenho alguns contatos na construção civil. Caso tenha interesse em alguns trabalhos extras, posso indicá-lo. Seria muito bom, obrigado, respondeu Osvaldo, surpreendido pela generosidade. É o mínimo que posso fazer. Pessoas como o senhor merecem oportunidades, declarou Bruno. Helena, que havia observado toda a interação, se aproximou novamente. Osvaldo, posso fazer uma pergunta pessoal? Indagou ela. Claro, senhora. Quando é o casamento da Mariana? Perguntou ela. Daqui a 3 semanas no sábado, respondeu ele. Gostaria muito de estar presente, se me permitirem, pediu Helena. Mariana e Osvaldo se entreolharam, surpresos, mas tocados pelo pedido. Seria uma honra tê-la lá, respondeu Mariana emotivamente. Ótimo. Vou providenciar um presente especial, prometeu Helena, anotando o endereço que Osvaldo havia fornecido. Quando pai e filha finalmente saíram da loja, Bruno convocou uma reunião com toda a equipe. O que aconteceu aqui hoje não pode se repetir jamais, começou ele observando cada funcionária. Senhor Bruno, não fizemos nada além de seguir protocolos, tentou se defender Patrícia. Protocolos? Qual protocolo orienta vocês a humilharem clientes? Questionou ele severamente. Renata decidiu assumir a responsabilidade. A culpa foi minha, Sr. Bruno. Orientei a equipe a ser seletiva com os clientes, confessou ela. Seletiva baseada em quê?
Em preconceitos sociais? Bruno não conseguiu esconder sua indignação. Pensávamos que estava protegendo o padrão da loja, justificou ela fracamente. O padrão desta loja é excelência no atendimento, não discriminação social, declarou ele firmemente. Ele caminhou pela loja, observando cada funcionária. A partir de hoje implementaremos um novo treinamento sobre atendimento. Toda cliente merece respeito, independentemente da aparência, anunciou ele. Mas, Sr. Bruno, como vamos evitar situações de inadimplência? Perguntou uma funcionária. Da mesma forma que sempre fizemos, verificando a capacidade de pagamento na hora da compra, não julgando pela roupa que a pessoa veste, respondeu ele com lógica simples. A reunião continuou por mais 1 hora, com Bruno estabelecendo novos protocolos claros de atendimento. Renata recebeu uma advertência formal, enquanto Patrícia foi orientada a participar de um curso sobre relacionamento com clientes. Naquela tarde, enquanto voltavam para casa no ônibus lotado, Mariana segurava cuidadosamente a caixa com seu vestido dos sonhos. Pai, ainda não acredito que conseguimos, disse ela, apoiando a cabeça no ombro dele. Eu sempre soube que conseguiríamos, respondeu Osvaldo, acariciando os cabelos da filha. Deve ter sido muito difícil vender o terreno do vovô, comentou ela, sabendo como aquele local era importante para ele. Terrenos podem ser recomprados, mas ver minha filha feliz não tem preço, filosofou ele. Durante o trajeto, Osvaldo refletiu sobre os eventos da semana. O desrespeito inicial havia se transformado em uma experiência que fortaleceu ainda mais sua determinação como pai. Ao chegarem em casa, encontraram Rodrigo esperando ansiosamente por notícias. O jovem mecânico havia passado a semana preocupado com o esforço excessivo que o futuro sogro estava fazendo. E então, conseguiram? Perguntou ele, abraçando Mariana. Conseguimos, e você não vai acreditar no que aconteceu, respondeu ela, começando a contar toda a história. Rodrigo ouvia fascinado, alternando entre indignação pelo desrespeito inicial e admiração pela persistência de Osvaldo. Senhor Osvaldo, o senhor é incrível, declarou ele, apertando a mão do sogro. Qualquer pai faria o mesmo, respondeu Osvaldo modestamente. Não, senhor. Nem todo pai venderia sua herança para realizar o sonho da filha, replicou Rodrigo com convicção. Naquela noite, os 3 jantaram juntos, planejando os últimos detalhes do casamento. O vestido estava guardado cuidadosamente no quarto de Mariana, esperando seu grande momento. Na manhã seguinte, domingo, Osvaldo recebeu uma ligação inesperada. Era Bruno, com uma proposta de trabalho. Senhor Osvaldo, tenho um amigo que está reformando um prédio comercial. Ele precisa de um mestre de obras confiável, explicou Bruno. Seria muito interessante, respondeu Osvaldo, ainda surpreso com a ligação. O pagamento é muito bom, e ele valoriza profissionais experientes como o senhor, continuou Bruno. Posso começar amanhã mesmo, declarou Osvaldo, animado com a oportunidade. Ótimo, vou passar seus dados para ele. Ah, e senhor Osvaldo, acrescentou Bruno. Sim? Foi uma honra conhecê-lo. O senhor me ensinou muito sobre determinação, confessou Bruno. Durante os dias seguintes, Osvaldo começou o novo trabalho com entusiasmo renovado. O salário era significativamente melhor que seus bicos anteriores, e o ambiente de trabalho era respeitoso. No meio da semana, recebeu uma visita inesperada no canteiro de obras. Era Helena Monteiro, acompanhada de um homem mais jovem. Osvaldo, como está o trabalho? Cumprimentou ela alegremente. Dona Helena, que surpresa vê-la aqui, respondeu ele, tirando o capacete. Quero apresentar meu filho, Roberto. Ele tem uma empresa de construção e gostaria de conhecê-lo, explicou ela. Roberto Monteiro, de 45 anos, havia ouvido da mãe toda a história sobre o pai dedicado. Ficou impressionado com a reputação de Osvaldo no canteiro de obras. Senhor Osvaldo, minha mãe me contou sua história. Gostaria de oferecer-lhe um emprego fixo em minha empresa, propôs Roberto. Um emprego fixo? Repetiu Osvaldo incrédulo. Com carteira assinada, plano de saúde e um salário digno de sua experiência, confirmou Roberto. Osvaldo precisou se apoiar em uma viga
para processar a informação. Aos 62 anos não esperava mais uma oportunidade como aquela. Sai seria um sonho, admitiu ele emotivamente. Então está decidido. Pode começar na segunda-feira após o casamento de sua filha, selou Roberto estendendo a mão. Helena observava a cena com satisfação. Havia reconhecido em Osvaldo o mesmo caráter íntegro que admirava no falecido marido. Osvaldo, você merece todas as coisas boas que estão acontecendo, declarou ela. Dona Helena, a senhora mudou minha vida, agradeceu ele, visivelmente emocionado. Você mesmo mudou sua vida com sua determinação. Eu apenas abri uma porta, corrigiu ela sabiamente. Naquela noite, quando Osvaldo contou as novidades para Mariana e Rodrigo, a casa se encheu de alegria e gratidão. Pai, parece que tudo está se alinhando para o nosso casamento, observou Mariana abraçando-o. Sua mãe está olhando por nós lá de cima, murmurou Osvaldo, olhando para a foto de Conceição na mesa da sala. Tenho certeza de que está, concordou Mariana, seguindo o olhar do pai. Os dias restantes antes do casamento passaram rapidamente. Osvaldo trabalhava com uma energia renovada, sabendo que logo teria estabilidade financeira. Mariana fazia os últimos preparativos, radiante de felicidade. Na boutique, os efeitos do incidente continuavam reverberando. Bruno havia implementado as mudanças prometidas e o ambiente de trabalho estava mais acolhedor para todos os tipos de clientes. Renata, após reflexão profunda sobre suas atitudes, pediu uma conversa particular com Bruno. Senhor Bruno, gostaria de me desculpar formalmente. Percebi que meus preconceitos estavam afetando nosso negócio, confessou ela. Renata, admitir o erro é o primeiro passo para a mudança. Espero que tenham aprendido com esta situação, respondeu Bruno. Aprendemos sim, e gostaria de pedir permissão para comparecer ao casamento da Mariana como forma de demonstrar nossa mudança, pediu ela. Bruno ficou surpreso, mas positivamente impressionado com a iniciativa. Acha que eles aceitariam? Questionou ele. Só há uma forma de descobrir, respondeu ela determinadamente. Naquela tarde, Renata e Patrícia apareceram na casa de Osvaldo, carregando um buquê de flores como pedido de desculpas. Senhor Osvaldo, viemos pedir perdão pelo nosso comportamento, declarou Renata humildemente. Osvaldo as recebeu na porta, surpreso, mas não hostil. Já esqueci aquilo, respondeu ele generosamente. Não queremos que esqueça. Queremos que nos perdoe, insistiu Patrícia, visivelmente arrependida. Mariana apareceu na porta, intrigada com as vozes desconhecidas. Mariana, estas são as moças da boutique, apresentou Osvaldo. Queremos pedir desculpas e, se nos permitirem, gostaríamos muito de estar presentes no seu casamento, pediu Renata. Mariana olhou para o pai, que assentiu encorajadoramente. Claro que podem vir. Será um prazer, respondeu ela graciosamente. Muito obrigada. Prometo que não vamos decepcionar vocês, prometeu Patrícia, aliviada. Depois que elas saíram, Mariana comentou com o pai. Foi bonito vê-las pedindo desculpas assim, observou ela. Às vezes as pessoas só precisam de uma oportunidade para mostrar quem realmente são, filosofou Osvaldo. Como você, que mostrou que um pedreiro pode amar a filha tanto quanto qualquer ricaço, completou ela, abraçando-o. Na véspera do casamento, a pequena igreja do bairro estava sendo decorada por vizinhos e amigos. A cerimônia seria simples, mas cheia de amor e significado. Helena chegou cedo, trazendo decorações extras que havia encomendado. Roberto a acompanhava, ajudando nos preparativos. Osvaldo, amanhã será um dia perfeito, declarou Helena, supervisionando a colocação das flores. Já é perfeito, dona Helena. Mariana está realizada e isso basta para mim, respondeu ele, ajustando uma fita no altar. Bruno também apareceu para ajudar, trazendo um sistema de som profissional emprestado de um amigo. Faz questão de que tudo saia perfeito, explicou ele testando os equipamentos. Vocês estão fazendo muito mais do que merecemos, agradeceu Osvaldo. Estamos fazendo exatamente o que vocês merecem, corrigiu Bruno firmemente. Naquela noite, Osvaldo teve dificuldade para dormir. Não pela ansiedade, mas pela emoção de ver um sonho se realizando. Levantou-se várias vezes para olhar a foto de Conceição,
sussurrando que a promessa seria cumprida. Na manhã do casamento, Mariana acordou cedo e passou um longo tempo se arrumando. Quando finalmente vestiu o vestido dos sonhos, sentiu-se verdadeiramente como uma princesa. "Mãe, espero que esteja vendo", murmurou ela para o espelho, tocando levemente a aliança de Conceição que usava numa corrente. Osvaldo, no quarto ao lado, vestiu seu terno novo, o primeiro que comprara na vida. Havia usado parte de seu primeiro salário na nova empresa para garantir que estivesse à altura da ocasião. Quando se encontraram na sala, ambos ficaram emocionados. Pai e filha pareciam ter saído de um conto de fadas. "Você está linda, princesa", disse ele, oferecendo o braço. "E você está elegantíssimo, pai", respondeu ela, entrelaçando o braço no dele. A igreja estava repleta quando chegaram. Vizinhos, amigos, colegas do hospital onde Mariana trabalhava e as novas amizades feitas durante toda essa jornada. Helena ocupava um lugar de honra na primeira fileira, ao lado de Bruno, Renata, Patrícia e Carla. A transformação no comportamento das funcionárias da boutique era evidente. Elas pareciam genuinamente emocionadas por estar ali. Rodrigo esperava no altar, visivelmente nervoso, mas radiante. Quando viu Mariana entrando de braço dado com o pai, seus olhos se encheram de lágrimas. A cerimônia foi simples, mas emocionante. O padre, que conhecia a família há anos, fez uma homilia sobre o amor, o sacrifício e a perseverança. Quando chegou o momento de Osvaldo entregar a filha ao noivo, ele sussurrou no ouvido dela: "Sua mãe está aqui conosco hoje." "Eu sei, pai. Sinto a presença dela", respondeu Mariana, beijando o rosto do pai antes de se dirigir ao altar. Durante toda a cerimônia, os presentes foram tocados pela beleza da celebração e pela história por trás daquela conquista. O vestido que havia causado tanto constrangimento inicial agora simbolizava a vitória do amor sobre o preconceito. Na festa que aconteceu no salão da igreja, Helena fez questão de fazer um brindis especial. "Quero brindar a Osvaldo, um homem que nos ensinou que a verdadeira elegância não está na roupa que vestimos, mas no amor que carregamos no coração", declarou ela levantando a taça. "Ao Osvaldo", ecoaram todos os presentes. Bruno se aproximou do pai da noiva durante a festa. "Senhor Osvaldo, obrigado por me ensinar uma lição valiosa sobre caráter", disse ele sinceramente. "Obrigado por dar uma segunda chance para um velho pedreiro", respondeu Osvaldo, apertando a mão do jovem empresário. Renata e Patrícia se aproximaram de Mariana durante a dança. "Mariana, queremos agradecer por nos perdoar e nos dar esta oportunidade", disse Renata emotivamente. "Todos merecem uma segunda chance", respondeu Mariana generosamente. "Prometemos que nunca mais julgaremos ninguém pela aparência", jurou Patrícia. "O importante é que aprenderam. Meu pai sempre disse que os erros servem para nos tornarem pessoas melhores", filosofou Mariana. Mais tarde na festa, Roberto Monteiro se aproximou de Osvaldo com uma proposta inesperada. "Osvaldo, depois de ver sua determinação e ouvir comentários sobre seu trabalho, gostaria de oferecer-lhe uma sociedade em um projeto especial", anunciou ele. "Uma sociedade?", perguntou Osvaldo confuso. "Estou planejando um conjunto habitacional popular. Preciso de alguém com sua experiência e valores para gerenciar a obra", explicou Roberto. "Mas eu não tenho capital para uma sociedade", ponderou Osvaldo. "Seu capital é sua experiência e seu caráter. Isso vale mais que dinheiro", assegurou Roberto. A proposta era surpreendente, mas Roberto havia ficado impressionado com a reputação que Osvaldo havia construído na comunidade. "Preciso pensar sobre isso", respondeu Osvaldo, ainda processando a magnitude da oferta. "Claro, não há pressa, mas saiba que seria uma honra tê-lo como sócio", confirmou Roberto. Enquanto isso, Helena conversava com Mariana sobre seus planos futuros. "Pretende continuar trabalhando como enfermeira?", perguntou ela. "Por enquanto sim, amo meu trabalho no hospital", respondeu Mariana. "E se eu lhe oferecesse uma oportunidade de coordenar um projeto de saúde comunitária?", propôs Helena. "Como assim?", indagou Mariana intrigada. "Estou desenvolvendo um projeto para levar cuidados médicos básicos para comunidades carentes. Preciso de alguém com sua experiência e sensibilidade social", explicou Helena.
A conversa foi interrompida por Rodrigo, que convidou a esposa para uma dança. Mas Mariana ficou pensativa sobre a proposta. Quando a festa chegou ao fim, todas as pessoas presentes haviam sido tocadas pela história de amor e determinação que testemunharam. Osvaldo e Mariana se despediram de cada convidado pessoalmente, agradecendo a presença e o carinho demonstrado. Pai, este foi o dia mais perfeito da minha vida, disse Mariana, abraçando Osvaldo antes de partir para a lua de mel. Sua mãe ficaria orgulhosa de ver como você está feliz, respondeu ele emocionado. E ela ficaria orgulhosa de ver como você cumpriu a promessa, completou ela, beijando o rosto do pai uma última vez. Após a partida dos noivos, Osvaldo ficou sozinho na igreja vazia, recolhendo os últimos detalhes da decoração. Helena se aproximou dele. Como está se sentindo? Perguntou ela gentilmente. Completo, respondeu ele simplesmente. Cumpri minha promessa. E agora? Quais são seus planos? Indagou ela. Continuar trabalhando, viver um dia de cada vez, respondeu ele sempre pragmático. Osvaldo, você merece muito mais do que isso, declarou Helena. Dona Helena, eu tenho tudo o que preciso, uma filha feliz, um genro que a ama e a memória de uma esposa que me ensinou o que é amor verdadeiro, enumerou ele. Ainda tem muitos anos pela frente, muitas oportunidades para ser feliz, lembrou ela. Nas semanas seguintes à cerimônia, as vidas de todos os envolvidos na história continuaram se transformando de formas inesperadas. Osvaldo aceitou a proposta de sociedade de Roberto, tornando-se sócio-gerente de um projeto habitacional que beneficiaria centenas de famílias trabalhadoras como a sua. Mariana, após retornar da lua de mel, aceitou a oferta de Helena para coordenar o projeto de saúde comunitária, combinando seu amor pela enfermagem com um impacto social maior. Bruno implementou mudanças permanentes na boutique, transformando-a em um modelo de atendimento respeitoso que atraiu clientes de todas as classes sociais. Renata e Patrícia se tornaram embaixadoras das novas políticas de atendimento, compartilhando suas experiências com outras lojas da rede. Helena encontrou em Osvaldo e Mariana a família estendida que havia perdido quando o marido faleceu, tornando-se uma avó postiça querida. O vestido que causou tanta polêmica foi cuidadosamente preservado por Mariana, que o guardou como símbolo de que o amor e a determinação podem superar qualquer preconceito. 6 meses depois do casamento, Osvaldo recebeu um convite especial. A boutique estava promovendo um evento beneficente e Bruno queria que ele fosse o orador principal. Senhor Osvaldo, sua história inspirou mudanças reais. Gostaríamos que compartilhasse sua experiência, pediu Bruno. Não sou bom com discursos, hesitou Osvaldo. Não precisa de um discurso elaborado, apenas conte sua verdade, encorajou Bruno. Na noite do evento, a boutique estava repleta de empresários, socialites e formadores de opinião da cidade. Osvaldo, nervoso mas determinado, subiu ao pequeno palco improvisado. Meu nome é Osvaldo Silva, sou pedreiro e pai da Mariana, começou ele simplesmente. A plateia, acostumada a discursos elaborados, ficou em silêncio, intrigada pela simplicidade da apresentação. Há 6 meses, entrei nesta loja para comprar um vestido para minha filha. Fui julgado pela minha roupa, pela minha aparência, pela minha profissão, continuou ele ganhando confiança. Mas aprendi algo importante. O valor de uma pessoa não está no que ela veste, mas no que ela carrega no coração, declarou ele tocando o peito. Trabalho com as mãos há 40 anos. Construí casas, prédios, pontes, mas a construção mais importante da minha vida foi o caráter da minha filha, prosseguiu ele, emocionando a plateia. Hoje estou aqui não para julgar quem me julgou, mas para agradecer, porque daquela humilhação nasceu uma lição valiosa para todos nós, concluiu ele. A plateia explodiu em aplausos. Muitos presentes tinham lágrimas nos olhos, tocados pela sinceridade e sabedoria daquele homem simples. Após o evento, vários empresários se aproximaram de Osvaldo, oferecendo parcerias e oportunidades de negócio. Sua reputação como homem íntegro havia se espalhado além da comunidade local. Senhor Osvaldo, gostaria de conversar sobre um projeto de habitação popular que estamos desenvolvendo,
disse um dos presentes. Seria uma honra participar, respondeu Osvaldo, ainda surpreso com toda a atenção. Roberto, que assistia de longe, sorriu orgulhoso de ter escolhido o sócio certo. 1 ano após o casamento, Mariana anunciou que estava grávida. A notícia encheu Osvaldo de uma alegria que ele não sentia desde que Conceição estava viva. Vai ser avô, pai, anunciou ela, abraçando-o emocionada. Seu primeiro neto ou neta, sussurrou ele, sentindo o círculo da vida se completar. Mamãe ficaria tão feliz, comentou Mariana, tocando a barriga ainda pequena. Ela está feliz onde quer que esteja, assegurou Osvaldo. Durante a gravidez, Helena se tornou ainda mais presente na vida da família, oferecendo apoio e experiência como se fosse a avó biológica da criança. A boutique continuou prosperando com suas novas políticas, tornando-se referência em atendimento humanizado. A história de Osvaldo se tornou parte do treinamento oficial para novos funcionários. Renata foi promovida a gerente regional, responsável por implementar as mudanças em outras lojas da rede. Patrícia se tornou supervisora de atendimento, sempre lembrando sua equipe da importância de tratar cada cliente com respeito. Bruno expandiu o negócio, abrindo novas lojas que seguiam o mesmo modelo de atendimento respeitoso. A empresa se tornou conhecida não apenas pelos produtos de qualidade, mas pela forma como tratava seus clientes. O projeto habitacional de Osvaldo e Roberto se tornou um sucesso, proporcionando moradias dignas para centenas de famílias. A qualidade da construção e o preço justo atraíram reconhecimento nacional. O programa de saúde comunitária, coordenado por Mariana, expandiu para vários bairros, levando atendimento médico básico para comunidades que nunca haviam tido acesso a cuidados adequados. 2 anos depois, quando o primeiro neto de Osvaldo nasceu, a família reunida no hospital incluía não apenas parentes de sangue, mas toda a família estendida que havia se formado através daquela jornada. Como vão chamar? Perguntou Helena, segurando o bebê nos braços. Conceição, se for menina. Osvaldo, se for menino, respondeu Mariana. É menino, anunciou Rodrigo emocionado. Osvaldo Júnior, declarou Mariana, olhando para o pai com carinho. O velho Osvaldo não conseguiu conter as lágrimas ao saber que seu nome seria perpetuado através do neto. Vou ensinar a ele os mesmos valores que aprendi com meu pai e tentei passar para você, prometeu ele. E eu vou contar para ele a história do avô que vendeu tudo para comprar um vestido para a filha, prometeu Mariana. Não foi só um vestido, corrigiu Osvaldo. Foi uma lição sobre nunca desistir dos nossos sonhos. Na saída do hospital, Bruno, Renata, Patrícia e toda a equipe da boutique estavam esperando com presentes e felicitações. A transformação em suas vidas havia sido tão profunda quanto a de Osvaldo. Senhor Osvaldo, obrigado por nos ensinar o verdadeiro significado de elegância, disse Bruno apertando a mão do amigo. Obrigado por me darem uma segunda chance, respondeu Osvaldo generosamente. Na verdade, o Senhor nos deu uma segunda chance de sermos pessoas melhores, corrigiu Renata. 5 anos se passaram desde aquele dia fatídico na boutique. Osvaldo, agora um empresário respeitado, jamais perdeu a humildade e os valores que o guiaram durante toda a vida. A empresa que construiu com Roberto se tornou referência em habitação popular, sempre priorizando qualidade e preço justo. Centenas de famílias viviam em casas construídas por ele. Mariana se tornou uma das coordenadoras de saúde pública mais respeitadas da região, expandindo seus programas para várias cidades do interior. Seu trabalho salvava vidas diariamente. O pequeno Osvaldo Júnior crescia cercado de amor e exemplos de integridade, prometendo continuar o legado familiar de honestidade e trabalho duro. Helena, aos 78 anos, encontrou na família Silva o propósito que procurava desde a morte do marido. Tornou-se a avó adotiva mais dedicada que uma criança poderia ter. Bruno expandiu sua rede de boutiques para todo o país, sempre mantendo os princípios de atendimento respeitoso que aprendeu com a experiência. Sua empresa se tornou modelo para todo o setor varejista. O vestido que iniciou toda essa jornada foi doado para um museu local,
como símbolo de que os sonhos podem ser conquistados através da determinação e do trabalho honesto. Renata escreveu um livro sobre atendimento ao cliente, usando sua experiência como exemplo de como preconceitos podem ser superados. O livro se tornou referência em cursos de administração. Em uma manhã ensolarada de sábado, Osvaldo caminhava pelo canteiro de obras de seu mais novo projeto quando recebeu uma ligação especial. "Vovô, posso ir trabalhar com você hoje?" perguntou a vozinha de Osvaldo Júnior, de 5 anos. "Claro, campeão. Vou te ensinar a usar a régua", respondeu Osvaldo sorrindo. "Igual você ensinou a mamãe quando ela era pequena?" perguntou o neto. "Exatamente igual", confirmou Osvaldo, lembrando-se das tardes em que Mariana o acompanhava aos pequenos trabalhos. Quando Mariana chegou com o filho no canteiro, encontrou uma cena que aqueceu seu coração. 3 gerações trabalhando juntas, Osvaldo ensinando ao neto os mesmos valores que havia aprendido com seu próprio pai. "Papai, você está criando outro workaholic na família", brincou ela. "Estou ensinando que o trabalho honesto é a base de tudo", corrigiu Osvaldo, ajudando o neto a segurar uma pequena ferramenta. Rodrigo chegou logo depois, vindo direto da oficina mecânica que agora era sua. Com o sucesso dos projetos familiares, havia conseguido expandir seu próprio negócio. "Como estão meus homens favoritos?", perguntou ele, abraçando a esposa e bagunçando os cabelos do filho. "Aprendendo que na vida tudo se conquista com trabalho e perseverança", respondeu Osvaldo Júnior, repetindo uma frase que ouvira do avô. "Muito bem, campeão", elogiou Rodrigo, orgulhoso da educação que o filho estava recebendo. Helena chegou pouco depois, trazendo um lanche caseiro para todos. Aos 78 anos, mantinha a energia de alguém muito mais jovem. "Como está meu neto favorito?", perguntou ela, beijando Osvaldo Júnior. "Vovó Lena, o vovô Osvaldo está me ensinando a construir casas para as pessoas terem onde morar", contou o menino entusiasmado. "Que lindo, meu amor. Seu avô é uma pessoa muito especial", confirmou Helena, trocando um olhar carinhoso com Osvaldo. Naquele final de tarde, quando todos se reuniram para o lanche no canteiro de obras, Osvaldo observou sua família estendida com profunda gratidão. "Sabe de uma coisa?", disse ele para Mariana. "Sua mãe ficaria orgulhosa de ver tudo isso." "Tenho certeza de que está vendo, pai. E está orgulhosa não só de mim, mas principalmente de você", respondeu ela, segurando a mão calejada do pai. "Por quê?", perguntou ele genuinamente. "Porque você não apenas realizou o sonho dela de me ver casada como uma princesa. Você construiu um legado de dignidade e trabalho que vai passar para muitas gerações", explicou Mariana emotivamente. Bruno apareceu inesperadamente no canteiro, trazendo notícias sobre uma nova parceria entre sua empresa e os projetos habitacionais de Osvaldo. "Senhor Osvaldo, nossa empresa quer patrocinar uniformes para todos os trabalhadores dos seus projetos", anunciou ele. "Isso é muito generoso, Bruno", agradeceu Osvaldo. "É o mínimo que posso fazer. O senhor mudou não apenas a minha empresa, mas a minha vida", confessou Bruno. "Como assim?", perguntou Osvaldo, intrigado. "Antes de conhecê-lo, eu media as pessoas pelo dinheiro que tinham. Hoje meço pelo caráter que demonstram", explicou Bruno. Renata e Patrícia chegaram logo depois, trazendo roupas infantis para Osvaldo Júnior. Elas haviam se tornado tias postiças da criança, mimando-a sempre que possível. "Como está nosso construtor Mirim?", perguntou Patrícia, erguendo o menino nos braços. "Estou aprendendo a fazer casas bonitas para as pessoas morarem", respondeu ele orgulhoso. "Igual seu avô faz?", questionou Renata. "Igual, mas melhor", declarou o menino com a confiança típica da idade. Todos riram da resposta, mas Osvaldo sentiu o peito inchar de orgulho. Sabia que estava plantando sementes de valores sólidos no neto. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados, a família se preparou para retornar para casa. Osvaldo deu uma última olhada na obra em andamento. "Mais 25 famílias vão ter sua casa própria aqui", comentou ele para Roberto, que havia chegado para uma inspeção final. "E todas sabem que foram construídas por um homem que entende o valor de um lar", acrescentou Roberto. "Cada tijolo colocado aqui carrega um pouco do amor que aprendi da minha família.
filosofou Osvaldo. Durante o caminho para casa, Osvaldo Júnior adormeceu no banco de trás do carro, cansado, mas feliz do dia de trabalho com o avô. Pai, ele adora esses momentos com você, observou Mariana, ajustando o cinto de segurança do filho. E eu adoro ensinar a ele tudo que meu pai me ensinou, respondeu Osvaldo. Que lições são essas? Perguntou Rodrigo, curioso. Que o trabalho dignifica, que a palavra empenhada vale mais que qualquer contrato, e que o amor pela família move montanhas, enumerou Osvaldo. São lições que ele vai levar para a vida toda, assegurou Mariana. Ao chegarem em casa, encontraram uma surpresa esperando na porta. Era um envelope elegante, lacrado com o timbre da prefeitura municipal. O que será isso? Perguntou Mariana, entregando o envelope para o pai. Osvaldo abriu cuidadosamente e leu em voz alta. Senhor Osvaldo Silva, por seus serviços prestados à comunidade através de projetos habitacionais de qualidade e preço justo, a Prefeitura Municipal tem a honra de conceder-lhe o título de cidadão honorário da cidade. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelos aplausos emocionados da família. Pai, você merece isso e muito mais, declarou Mariana, abraçando-o. Não esperava por isso, confessou Osvaldo, ainda processando a informação. A cidade toda reconhece seu trabalho, observou Rodrigo. Você transformou a vida de centenas de famílias. Osvaldo Júnior acordou com os aplausos e quis saber o que estava acontecendo. Vovô ganhou um prêmio por ser um construtor muito especial, explicou Mariana para o filho. Eu sabia que meu vovô é o melhor construtor do mundo, declarou o menino, abraçando o avô. Naquela noite, enquanto a família celebrava a honraria, Osvaldo se retirou por alguns minutos para o quintal. Olhou para as estrelas e sussurrou. Conceição, conseguimos. Nossa filha é feliz. Nosso neto está crescendo com valores sólidos e ainda pude ajudar outras famílias a realizarem seus sonhos. Uma brisa suave balançou as folhas da árvore que ele havia plantado anos atrás, como se fosse uma resposta carinhosa da esposa amada. No dia da cerimônia de entrega do título, toda a família estava presente. Helena havia insistido em organizar uma pequena festa após a solenidade. O prefeito, ao entregar a honraria, fez questão de destacar não apenas as conquistas profissionais de Osvaldo, mas sua contribuição como exemplo de caráter. Senhoras e senhores, Osvaldo Silva nos ensina que a grandeza não está no que acumulamos, mas no que construímos para os outros, declarou o prefeito. A plateia, repleta de famílias que haviam sido beneficiadas pelos projetos de Osvaldo, aplaudiu emocionada. Bruno, que estava presente como convidado especial, pediu a palavra. Senhor prefeito, gostaria de compartilhar como conheci Osvaldo Silva. Começou ele contando resumidamente a história do vestido de casamento. Aquele dia mudou não apenas a vida dele, mas a de todos nós que tivemos o privilégio de aprender com seu exemplo, concluiu Bruno. Renata, Patrícia e toda a equipe da boutique estavam na plateia, testemunhando o reconhecimento de alguém que haviam inicialmente subestimado. Quando chegou o momento de Osvaldo falar, ele subiu ao púlpito com a mesma simplicidade de sempre. Senhoras e senhores, aceito esta honraria não apenas em meu nome, mas em nome de todos os trabalhadores honestos desta cidade, começou ele. Sou apenas um pedreiro que teve a sorte de encontrar pessoas que acreditaram em meus sonhos e me ajudaram a realizá-los. Continuou, olhando para Helena, Bruno e Roberto na plateia. Dedico este título à memória de minha esposa Conceição, que me ensinou que o amor é a base de toda construção sólida, declarou ele, emocionando a todos. E dedico também à minha filha Mariana, meu genro Rodrigo e meu neto Osvaldo Júnior, que são a razão de todo o meu esforço. Concluiu recebendo uma ovação de pé. Após a cerimônia, durante a festa organizada por Helena, muitas pessoas se aproximaram de Osvaldo para agradecer pessoalmente seu trabalho. Senhor Osvaldo, minha família mora em uma das casas que o senhor construiu. É a primeira casa própria que tivemos, disse uma jovem mãe, carregando uma criança pequena. Espero que sejam muito felizes nela, respondeu Osvaldo, tocado pelo depoimento. Somos sim, e meu filho vai crescer sabendo que homens como o senhor tornam os sonhos possíveis, assegurou ela. Conversas similares se repetiram durante toda a festa.
Osvaldo percebeu que havia se tornado mais que um construtor. Era um símbolo de esperança para muitas famílias. Roberto se aproximou dele com uma proposta que o surpreendeu ainda mais. Osvaldo, que tal expandirmos nossos projetos para outras cidades? Sugeriu ele. Outras cidades, repetiu Osvaldo surpreso. Recebi convites de 3 prefeituras do interior. Elas querem implementar projetos habitacionais com nossa metodologia, explicou Roberto. Seria uma oportunidade de ajudar ainda mais famílias, ponderou Osvaldo. Exatamente. E você seria o coordenador geral de todos os projetos, ofereceu Roberto. A proposta era tentadora, mas Osvaldo queria consultar a família antes de tomar qualquer decisão. Naquela noite, durante o jantar em casa, ele compartilhou a oferta com Mariana e Rodrigo. Pai, isso seria incrível, exclamou Mariana. Imagina quantas famílias mais você poderia ajudar. Mas significaria viajar muito, ficar longe de vocês, ponderou Osvaldo. Vovô, posso ir junto algumas vezes? Perguntou Osvaldo Júnior, sempre querendo acompanhar o avô. Claro que pode, campeão. Vou precisar de um ajudante especial, respondeu Osvaldo sorrindo. Então está decidido? Perguntou Rodrigo. Está decidido, confirmou Osvaldo. Vamos levar nossos valores para onde mais pessoas precisarem. Helena, que havia sido convidada para o jantar, bateu palmas entusiasmada. Osvaldo, você está se tornando um verdadeiro empreendedor social, observou ela. Continuo sendo um pedreiro. Só que agora construo em escala maior, corrigiu ele humildemente. A base continua a mesma. Trabalho honesto e amor pela família, acrescentou Mariana. 2 anos depois, a empresa de Osvaldo e Roberto havia se expandido para 8 cidades, proporcionando moradia digna para mais de 1.000 famílias. O modelo se tornou referência nacional em habitação popular de qualidade. Osvaldo, agora com 67 anos, mantinha a energia e a disposição de sempre. Supervisionava pessoalmente cada projeto, garantindo que os padrões de qualidade fossem mantidos. Mariana havia sido convidada para coordenar programas de saúde em nível estadual, expandindo ainda mais seu impacto social. Rodrigo abriu uma segunda oficina, especializada em veículos de trabalho para empresas de construção. Osvaldo Júnior, agora com 7 anos, era conhecido em toda a vizinhança como o pequeno construtor. Acompanhava o avô sempre que possível, aprendendo não apenas sobre construção, mas sobre valores humanos. Bruno expandiu sua rede de boutiques para todo o país, sempre mantendo os princípios de atendimento respeitoso. Sua empresa se tornou case de estudo em escolas de administração. A boutique original, onde tudo começou, mantinha uma placa discreta na entrada. Aqui aprendemos que a verdadeira elegância está no caráter, não na aparência. Helena, aos 80 anos, permanecia ativa em diversos projetos sociais, sempre usando sua influência para abrir portas para iniciativas que beneficiassem comunidades carentes. Renata havia se tornado consultora nacional em atendimento ao cliente, viajando pelo país para treinar equipes de vendas. Sua experiência pessoal de transformação era o ponto forte de suas apresentações. Patrícia abriu sua própria escola de etiqueta e relacionamento humano, ensinando que a verdadeira educação está em tratar todas as pessoas com dignidade e respeito. Em uma tarde de domingo, toda a família estendida se reuniu na casa de Osvaldo para um churrasco. Era uma tradição que haviam estabelecido para manter os laços fortes apesar da correria da vida. Sabe o que mais me orgulha em tudo isso? Disse Osvaldo para o grupo, enquanto cuidava da grelha. O que, pai? Perguntou Mariana, organizando a salada. É ver que cada um de vocês cresceu não apenas profissionalmente, mas como pessoa, respondeu ele, observando Bruno brincando com Osvaldo Júnior, Helena conversando animadamente com Rodrigo e Renata ajudando Patrícia na cozinha. Você foi o catalisador de todas essas transformações, observou Roberto. Sua dignidade diante da humilhação inspirou todos nós a sermos melhores. Não foi dignidade, foi apenas amor pela minha filha, corrigiu Osvaldo. Justamente. Foi esse amor que nos ensinou o que realmente importa na vida, acrescentou Bruno.
Osvaldo Júnior se aproximou do avô puxando sua camisa. Vovô, quando eu crescer, posso trabalhar com você? Perguntou ele. Claro, campeão. Mas primeiro você precisa estudar muito para ser ainda melhor que seu vovô, respondeu Osvaldo. Vou ser o melhor construtor do mundo, declarou o menino com entusiasmo. E eu estarei lá para ver, prometeu Osvaldo, abraçando o neto. Quando o sol se pôs naquele domingo, a família continuou reunida na varanda, conversando e rindo como se fossem parentes de sangue há gerações. Osvaldo olhou para o céu estrelado e sussurrou uma oração silenciosa de gratidão. O vestido que havia comprado anos atrás havia se transformado no símbolo de uma jornada que mudou não apenas sua vida, mas a de dezenas de pessoas. Em que está pensando? Perguntou Mariana, sentando-se ao lado do pai. Estou pensando que às vezes as situações mais difíceis nos levam para os lugares mais bonitos, respondeu ele filosoficamente. Como assim? Indagou ela. Se não tivéssemos sido humilhados naquela boutique, talvez nunca tivéssemos conhecido o Bruno, a Helena e todas as oportunidades que surgiram depois, explicou Osvaldo. Você tem razão. Aquele momento doloroso se transformou em bênção, concordou Mariana. Sua mãe sempre dizia que Deus escreve certo por linhas tortas, lembrou Osvaldo. E ela estava certa, como sempre, sorriu Mariana, apoiando a cabeça no ombro do pai. Naquela noite, quando todos já haviam ido embora, Osvaldo ficou sozinho na varanda, refletindo sobre a jornada extraordinária que sua vida havia se tornado. De um pedreiro aposentado que enfrentou humilhação para comprar um vestido, ele havia se transformado em empresário social, cidadão honorário e patriarca de uma família estendida unida pelo amor e valores sólidos. O mais importante de tudo era saber que o legado que estava deixando para Osvaldo Júnior ia muito além de construções físicas. Era um legado de integridade, perseverança e amor incondicional pela família. Quando finalmente se recolheu para dormir, Osvaldo segurou a foto de Conceição e sussurrou. Minha querida, a promessa foi cumprida. Nossa filha é feliz, nosso neto está crescendo com os valores certos e ainda conseguimos ajudar muitas outras famílias. Obrigado por me ensinar que o amor verdadeiro não tem limites. Uma brisa suave entrou pela janela, balançando levemente a cortina como se fosse o beijo de boa noite de sua esposa amada. Na manhã seguinte, Osvaldo acordou com uma energia renovada. Tinha uma nova obra para supervisionar. Uma reunião com o prefeito de outra cidade interessada em seus projetos e uma tarde reservada para ensinar Osvaldo Júnior a usar uma nova ferramenta. A vida continuava em sua plenitude, cada dia trazendo novas oportunidades de construir, no sentido literal e figurado, um mundo melhor para as pessoas que amava. O vestido que havia causado tanta polêmica anos atrás estava guardado cuidadosamente no armário de Mariana, esperando o dia em que talvez uma filha de Osvaldo Júnior pudesse usá-lo, mas até lá permanecia como símbolo de que os sonhos mais impossíveis podem se tornar realidade quando temos determinação suficiente para persegui-los. E Osvaldo Silva, o pedreiro que se recusou a desistir de seu sonho, continuava construindo casas para quem precisava de um lar, pontes entre diferentes classes sociais e um legado de amor que atravessaria gerações. A cada novo projeto iniciado, a cada família beneficiada, a cada lição ensinada ao neto, Osvaldo confirmava que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que construímos para os outros e no amor que deixamos como herança. Fim da história. Agora conte-nos o que achou desta história e de onde está nos assistindo. Se você tem algo para compartilhar conosco, deixe nos comentários com palavras sinceras. Acredita que Osvaldo tomou a decisão correta ao vender seu terreno pelo sonho da filha? Adoraríamos ler sua opinião. Muito obrigado pela companhia. Não esqueça de deixar seu like e, o mais importante, se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes.